Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Schutel vai ao ar às terças-feiras, a partir das 21 horas, pela Web Rádio Cristo Consolador. Ao final, se você gostar do estudo, você pode compartilhá-lo e deixar o seu like. Você ainda pode auxiliar também na divulgação da doutrina espírita, se inscrevendo na Web Rádio Cristo Consolador e ativando aquele sininho de notificação. Vai nos ajudar muito na divulgação da nossa doutrina. Bem, vamos então fazer a nossa prece inicial, sempre, no primeiro momento, agradecendo a Jesus, a Maria, aos amigos espirituais aqui presentes e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, pela possibilidade do trabalho, do estudo, e pedindo a eles que consigamos ter a ambiência necessária, a ambiência ideal, para que possamos falar do nosso Mestre amado, Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Bem, amigos, o tema do nosso estudo de hoje é a parábola dos talentos e das minas, né? Vamos explicar mais adiante que se tratam de duas parábolas, mas o contexto é bastante similar, né? Antes disso, só aquela observação que eu gosto de fazer, que embora a gente vá se utilizar basicamente do livro de Cair Bachutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, a gente sempre naquele contexto de atender ao que Emmanuel nos ensinou, que a doutrina espírita nos pede uma espécie permanente de caridade, a sua divulgação. A gente, tendo oportunidade, né, vai se utilizar ainda de trechos da codificação espírita, de trechos das chamadas obras acessórias, que certamente irão enriquecer o estudo e vão confirmar aquela expressão que eu também gosto de usar, que é a universalidade da doutrina espírita. Quando você tem em fontes sérias diferentes, né, sobre o mesmo ponto, você vai ter, embora com algumas palavras diferentes, o cerne da informação vai ser sempre o mesmo. Ok? Muito bem, amigos. Já que falamos da parábola dos talentos e a parábola das minas, só para contextualizar, mina corresponderia a meio quilo de prata. Na época, corresponderia ao salário de 3 meses de um trabalhador braçal. Ok? E o talento valia muito mais. O talento tinha um valor de mais ou menos 60 minas, né? Ou seja, mais ou menos 34 quilos de prata. Tá? Bom, dito isso, vamos inicialmente à parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, versículos 14 a 30, ok? E o que o evangelista descreveu da fala de Jesus? Porque isto também é como um homem que, partindo para outro país,
chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada qual segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e conseguiu ganhar outros 5. Do mesmo modo, aquele que recebera 2 talentos ganhou outros 2 também após negociações. Mas o que tinha recebido um só, foi-se, fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Jesus então continua narrando, dizendo: depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e foi ajustar as contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, ele lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe então o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Em seguida, chegou também aquele que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. Da mesma forma, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Finalmente, chegou o terceiro, aquele que havia recebido um só talento. Então disse para o Senhor: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e recolhes onde não joirastes. E atemorizado, por causa disso aí, fui esconder o teu talento da terra. Aqui tens o que é teu. Ou seja, devolveu aquele talento que ele havia recebido, apenas isso. Ao que Jesus diz que o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joerei? Devias, então, ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e, vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Já naquela época, a sistemática era essa, E botando aqui o texto de Mateus, com as palavras de Jesus: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse, então, é o texto da parábola dos talentos, que, com certeza, a maioria dos que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir mais adiante, a conhece. Bom, a parábola menos conhecida, mas, como eu já disse, tem tudo a ver, é o mesmo cenário, o mesmo contexto, é a parábola das minas, só que essa está lá no Evangelho de Lucas, Lucas 19, 11 a 27. E é o seguinte o texto: Ouvindo eles, isto prosseguiu Jesus e propôs-lhes uma parábola. Visto estar ele perto de Jerusalém, pensaram eles que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse, pois, certo homem ilustre foi para um país longínquo, a fim de obter para si o governo e voltar. Mudou um pouquinho, mas a mesma estrutura, digamos assim. Chamou 10 servos seus e deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até eu voltar. O que aconteceu? Conta Jesus. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram, após ele, uma delegação para lhes falar, avisando: não queremos que este homem nos governe. Aqueles que conviviam com o personagem da parábola, esse homem ilustre, não era bem quisto pelos seus concidadãos, então eles enviaram uma delegação, uma comitiva, para avisar lá o pessoal onde ele ia chegar: a gente não quer nada com ele não, hein? Dá um jeito por aí mesmo. Bom, segue a parábola. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do governo, chegou a tomar posse, apesar de tudo, mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro, as 10 minas, a fim de saber como cada um havia negociado. 10 minas para 10 servos. Bom, aí
a narrativa segue. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel no mínimo, terás autoridade sobre 10 cidades. Olha o cenário aí. Ele não tomou posse do governo, né, daquela região, então ele resolveu, como o cara conseguiu transformar uma mina em 10, que ele ia gerir, né, ia ser o gestor de 10 cidades. Bom, em seguida, veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este respondeu o Senhor: sê tu também sobre 5 cidades, ou seja, sê também você a autoridade sobre 5 cidades. O mesmo critério que ele usou para o primeiro. E veio outro dizendo: Senhor, eis a tua mina que tive guardada em um lenço, lembrando que a mina corresponderia a meio quilo de prata. Pois eu tinha medo de ti, porque és homem severo, tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Respondeu-lhe então o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgareis. Sabias que sou homem severo, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o teria exigido com juros. Observe, amigos, por que o Caíba juntou essas duas parábolas? Uma por Mateus, outra por Lucas. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa. Só que no contexto de Mateus era talento, no contexto do Lucas são as minas. Mas observe que a estrutura é a mesma, né? Ou aquele que tem medo do Senhor, porque o Senhor é severo, que ceifa onde não semeou. Acho que vocês estão conseguindo perceber isso, tá certo? Mas vamos concluir aqui o texto. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Responderam-lhe: Senhor, este já tem as 10. Ao que o Senhor disse: declaro-vos que a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, né, que não quiseram que eu os governasse, lembra do início da parábola? Trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então, só esse finalzinho aqui que fugiu, né, à estrutura que nós escutamos na parábola dos talentos. Tá certo? Eu acho que deu para entender, né, por que o Caíba Schutel resolveu juntar as duas e analisá-las agora em seguida, inclusive uma das mais longas análises desse livro dele. Tá certo? Vamos começar, então, com o Caíba comentando? Disse ele: a parábola dos talentos tem a mesma significação que a parábola das minas. Aquela, né, dos talentos, narrada por Mateus, e esta, a das minas, por Lucas, exprimem perfeitamente os deveres que nos assistem material, moral e espiritualmente. Aí é o problema, né? Deveres que nos assistem. Infelizmente, amigos, a humanidade terrestre, né, apesar de todo o progresso que vem acontecendo, existe ainda um grupo representativo dentro da humanidade terrestre que não está muito preocupada com os deveres. Só quer saber de quê? Dos direitos. Esse é o problema. É mais uma explicação para nós, mais antigos, que escutamos há tanto tempo que a Terra está numa transição para um estágio de regeneração, essa transição não ter se concluído ainda. Mais uma explicação bastante lógica e concreta. É só olharmos a humanidade atual, em que boa parte dela gosta de lutar não pelos deveres, mas apenas pelos seus direitos. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, porque o meu direito termina onde começa o do meu próximo. As pessoas, infelizmente, esse grupo que eu me refiro, infelizmente, estão esquecendo desse lado. Bem, mas voltemos aqui ao Caíba. Disse ele: todos somos filhos de Deus. O Pai das almas reparte com todos igualmente os seus dons. Aí ele explica: a uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um, com o mérito de cada um. E segue: a uns dá o dinheiro, a outros a sabedoria, a outros os dons espirituais, e, finalmente, a outros concede
todas essas dádivas reunidas. Aí eu pergunto a vocês, amigos, é injustiça isso? Injustiça divina? Primeiro, que Deus não comete injustiça. É a perfeição acima de todas as perfeições. Possui todas as perfeições. Tá certo? E, se não é injustiça, o que eu posso dizer que é? É uma conquista. Né? Escutamos aqui que os dois são distribuídos igualmente, mas segundo o critério. Qual é o critério? A capacidade de cada um. Aquele que já progrediu mais tem maior capacidade, já eliminou defeitos morais que possuía, já adquiriu conhecimentos necessários para avançar, esse vai receber mais. É exatamente esse o contexto desse parágrafo do Kair Bachutel que eu acabei de ler para vocês. Mas continuemos com ele. De outro modo, de modo que um tem 5 talentos, outro tem 2, outro 1, ou então, um tem 10 minas, outros 5, outro 2. Não há privilégios nem exclusões para o Senhor. Repetindo, não há privilégios nem exclusões para o Senhor, para o Pai. Ele não tem o povo escolhido, ele não tem escolhido distribuído na humanidade. É justamente de acordo com o que já foi dito aqui nesse estudo, através dos comentários do Kair Bachutel, rigorosamente meritocracia. Rigorosamente de acordo com as obras de cada um. O Pai não foge desse critério, que a justiça divina não falha, ao contrário da justiça dos homens, que, lamentavelmente, continua falhando. Né? E a gente vê tantas injustiças no nosso planeta, lamentavelmente. Né? Mas voltemos aqui. Ele disse, não há privilégios nem exclusões para o Senhor, e se cada qual, cônscio do que possui e compenetrado de seus deveres, agisse de acordo com os preceitos da lei divina, estamos certos de que ninguém teria razão de se queixar da sorte ou de clamar contra a má situação em que a maioria se diz achar. Né? É fácil dizer, né? Oh, por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que Deus deixa que isso aconteça comigo? Nós, espíritas, já temos luzes suficientes para entendermos aquilo que eu falei há pouco. É rigorosamente de acordo com as nossas obras. Colhemos o que plantamos. Se não plantamos o correto, não vamos colher o que a gente desejaria. Né? Se nós estamos vivenciando dores no momento, né, vicissitudes, obstáculos, é porque não plantamos flores lá atrás. Mas eu quero que no futuro, no porvir, como se diz, eu queria que seja tudo maravilhoso, tudo molezinha. Então, trata de plantar a flor agora. Trata de fazer a plantação correta para a colheita ser desse tipo. Porque senão, meus amigos, será mais uma encarnação desperdiçada por não fazermos aquilo que estamos cansados de saber. E como diz a resposta da pergunta 621 do Livro dos Espíritos, né, está na nossa consciência a lei de Deus. Ninguém precisa ficar nos ensinando, apontando, dando dica. Ok? Bom, mas voltemos aqui ao texto do Kair Bachutel. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento ou de 2 minas, né? Aproveitando as 2 parábolas. Não existe, meus amigos. Você pode ter só um talento, você pode ter só 2 minas, mas você tem alguma coisa, né? Agora, você, como disse o Caíba, você tem que estar cônscio do que você possui e que isso gera deveres. Essa é a questão. Esse é o problema. Mas que cada um de nós tem pelo menos um talento ou pelo menos 2 minas, o Caíba está enfatizando que essa é uma situação que não dá para discutir. Certo? Mas lembrando que já escutamos hoje, isso acontece, mais ou menos, em função dos nossos méritos, em função do que vimos fazendo até então. Bom, avançando nos comentários do autor do livro. Ainda mesmo aqueles que se julgam miseráveis e mendigam a caridade pública, se investigarem as suas aptidões,
o que trazem oculto nos recônditos de sua alma, verão que não são tão desgraçados como se julgam. Isso é uma realidade, existem exemplos já numerosos. Volte e meia a mídia explora isso. Alguém que estava passando por uma situação dificílima, né? Em algum momento a ficha caiu, ele conseguiu escutar a orientação dos seus amigos espirituais, né? Muda a sua direção, encontra alguém que não apareceu no seu caminho por acaso, também é importante que se diga isso, que vai ajudá-lo a ele aproveitar pelo menos esse talento, um talento que ele tem. Perfeito? É essa a colocação do Caíba, que em seguida diz mais. Todos trazem a este mundo talentos e minas para garantir não só o estado presente, como sua situação futura, porque o mundo não é mais que uma estância onde viemos fazer aquisições, fazer provisões para construir e abastecermos a nossa morada futura. Está falando de uma forma alegórica, né? Como já aprendemos que o mundo é uma escola, né? Que a gente vem para aprender o conteúdo educacional, né? Comparando com a escola. Aqui, no caso, ele se refere a um local, uma instância, né? Onde a gente vem fazer aquisições, conseguir meios para construir a nossa morada futura, construir e abastecer a nossa morada futura. Evidentemente, meus amigos, né? Estamos estudando as palavras com vocês já há algum tempo, é um contexto alegórico, né? Não é abastecer de comida, não é construir de tijolo. Tá certo? Eu acho que isso fica visível. Mas continuamos com o Caíba. Olhai o mendigo que passa andrajoso e sujo, procurai detê-lo por momentos, inquirir da sua vida, instigai-o a falar, pesquisai suas qualidades e seus defeitos, penetrai no recesso de seu coração e de seu cérebro, estudai-o física, moral e espiritualmente. Fazei a sua psicologia e tereis a ocasião de ver nesta figura esquálida, monótona e, por vezes, repelente, qualidades superiores às de muitos homens que se ufanam nas praças. Assim como vereis nele dons adormecidos, semelhante às minas escondidas na terra, ou ao talento atado a um lenço. Entenderam o que o Caíba está dizendo? Né? Dizendo que aquilo que nós comentamos no parágrafo anterior, né? Por mais dificuldades que estejamos passando, né? Por mais que tenhamos virado a nossa vida fazendo justamente o oposto do que nós nos comprometemos antes de reencarnar, né? Aquela bagagem que nós trouxemos, aquilo porque fomos preparados antes de reencarnar, está conosco. Né? Se a gente resolver mudar a direção da nossa caminhada, ele vai se tornar utilizável, o talento, ou a mina, vai se tornar utilizável. Né? E, repito, o Pai irá colocar alguém ou alguns, né, que irão nos direcionar de forma que nós possamos utilizar esse talento, essa mina. Amigos, essa é uma certeza que nós temos. Eu repito, existem vários exemplos que volta e meia a mídia explora. Né? Alguém que consegue se sobressair depois de passar muito tempo uma situação como essa descrita pelo Caíba Schutel. Tudo bem? Bom, ele disse mais. Mas se o Senhor, olha só, se o Senhor viesse agora a nos pedir conta da nova emissão de dólares, ele já atualizou, não é mais talento em minas só, né? Dólares, minas, talentos, que ele espalhou pelo mundo, o que ele diz, com razão. Acho que vocês vão concordar com o que está dizendo o Caíba. É certo que aconteceria justamente o contrário. Por quê? Não vemos o trabalho nem o negócio do que receberam 2, 5, 10 minas e talentos. Está dizendo o quê? Que ia acontecer justamente o contrário. Não teríamos como apresentar, olha, recebi tanto, estou devolvendo tanto. Íamos ficar naquela de botar no lenço, de esconder na terra. É isso que o Caíba está colocando nesse parágrafo, aproveitando que ele já comentou conosco. Né?
E ele acrescenta, ainda mais, está a parecer-nos que o próprio capital, que pelos servos maus de outrora foi restituído do lenço ou desenterrado, ou seja, não multiplicado, só foi restituído, nem este apareceria, pois a época é de bancarrota e de falência fraudulenta. Meus amigos, esse livro é de 1928, né? Primeiro quartel do século passado, né? Mas a gente vê isso acontecer ainda, infelizmente, né? Aí eu volto, desculpe por me repetir, a gente entende o porquê da transição da Terra não ter ainda terminado. Bom, e segue o nosso Cair Bachuto. De fato, há 2000 anos, o Supremo Senhor enviou ao mundo seu filho dileto e seu representante, cuja doutrina sábia, consoladora e ungida de amor é a única capaz de salvar a humanidade. Até aí tudo bem, né? Todo mundo concorda. Mas aí ele faz a pergunta. E o que observamos por toda parte? Né? O que temos por toda parte ainda hoje, século XXI, né? E no caso aqui, é bom eu consertar aqui, o contexto aqui é do século XX. Né? Já falei a vocês que o livro é de 1928. Né? Sim, temos situações ainda que persistem no século XXI, mas, evidentemente, de acordo com a lei do progresso, né, a situação melhorou. É a ideal? É passível para chegarmos, concluir a transição? Ainda não é, mas melhorou. Mas só quero lembrar, que eu estava falando uma coisa errada, esse cenário aqui tem a ver com o início do século passado, século XX, 1928, ok? Bom, então ele vai nos mostrar aqui o que a gente observa por toda parte, né? Apesar de saber que o Pai mandou Jesus, seu Filho dileto, com a sua doutrina sábia, consoladora. Mas o que a gente observa? Ele pergunta. Na esfera religiosa, como na esfera científica, o dolo, a má-fé, a deturpação da verdade. O brado das guerras de 1914 a 1939, com as suas consequências, levou a orfandade aos lares, cidades foram devastadas e a imoralidade assentou sua cátedra em toda parte, banindo das almas os princípios de fraternidade que o Cristo nos legou. É isso. Essa era a situação, né, do primeiro quartel, da primeira metade do século XX. Né? Ele se referiu àquelas 2 guerras mundiais, entre outras, que infelizmente não foram apenas essas 2. Essas foram as piores, né? Com tanta dor, né, que elas geraram. Tá certo? Mas, atualmente, o que temos? Acabou isso? Diminuiu, mas não acabou. A Guerra Fria parece que voltou. Um ameaçando o outro, né? Uma nação ameaçando a outra e usar armas nucleares. A situação no Oriente Médio que não se resolve. É um querendo se vingar do que o outro fez. Até quando, amigos? Até quando essa dor, esse sofrimento vai continuar, meus amigos? Essa é a pergunta que eu posso fazer em cima do que disse aqui o Cair Bachuto, né? Anotei aqui um trecho de uma palestra recente que eu escutei do nosso Haroldo Dutra Dias, em que ele está falando do demônio, né? Num contexto que já aprendemos que Satanás não significava no hebraico demônio, tá certo? Satanás era o opositor, Satã era um opositor no hebraico, tá certo? Então ele fala, alguém perguntou para ele, vem cá, mas Satanás ainda está por aqui? Qual foi a resposta do Haroldo? Citando uma situação tão triste que aconteceu nessa guerra aqui citada pelo Cair Bachuto. Ele disse o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, aquelas judias que engravidavam, né, mulheres judias que engravidavam, na hora do parto, havia uma enfermeira que amarrava as pernas dela. Vocês já imaginaram para quê? Imaginaram? Então ele pergunta assim, precisa ter Satanás? Infelizmente, né? Essa nossa irmã se comprometeu gravemente
com as leis de Deus. Não seguiu sequer um dos ensinos de Jesus para ter um comportamento como esse. Então, o Haroldo disse justamente isso, né? Não precisa ter Satanás, não. Utilizando até o conceito errado que muitos dizem, que associando Satanás a demônio. Porque, infelizmente, existem irmãos nossos, como essa irmã, que praticaram situações tão tristes como essa, e, infelizmente, a gente entrar a cada dia num site de notícias, vai ver coisas bastante dolorosas também. É isso? Bom, vamos avançar que o tempo está passando, né? E ele então pergunta, Caíba, e onde estão os subsídios e os subsidiados? Os servos, os talentos e as minas legados no evangelho das gerações. Jesus não deixou o seu legado? Alguém duvida disso? Jesus doutrinou e exemplificou. Não tem como você dizer que não entendeu, que você não sabe como fazer. Esse é o ponto que está colocando Caíba. E acrescenta, esses servos indolentes, né, preguiçosos, cheios de preconceitos e temores humanos, por haverem ocultado os substanciosos ditames que lhes foram doados, a lei, os exemplos de Jesus, a lei de Deus, foram disseminadas. Desde a época de Jesus, com os apóstolos, com o nosso Paulo de Tarso, entre outros. Para com esse capital ganharem meios de se elevarem, né? Tiveram toda essa possibilidade, receberam as orientações, para com esse capital, não é um capital monetário, é um capital de conhecimento, para se elevarem, e não fizeram isso, o que diz o Caíba? Passarão por penosa existência de expiação e de trevas, até que, mais humildes, mais submissos à vontade divina, recebam um novo talento, com o qual, então, possam começar a preparar o seu bem-estar futuro. É dura, as palavras são duras, mas, ao mesmo tempo, não deixam de ser consoladoras. E, aproveitando aqui, nesse cenário aqui, citando a nossa amiga Olinta, ela me contou recentemente uma palestra que ela escutou sobre o trabalhador lá no grupo espírita que o nosso Francisco Cândido Xavier trabalhava, né? Ele reclamando que tinha muitos problemas de diferentes naturezas, enquanto o fulano lá, o meu vizinho tem tudo, tem folga do dinheiro, tem saúde boa, etc, etc, etc. E o que é que o Chico falou? Né? Meu irmão, né? Estamos colhendo. Né? Nós, ele se colocou nesse grupo, nós, Chico tinha uma série de problemas de saúde, né? Estamos colhendo o que plantamos lá atrás, aquilo que eu falei no início. O tipo de colheita que queremos ter. Né? Então, o Chico falou, irmão, o que nós estamos colhendo agora foi o que nós plantamos lá atrás. Esse que você está dizendo que tem essa vida tão tranquila, ele agora está o quê? Ele está plantando para, na próxima, correr tudo bem. Tá certo? Bom, seguindo aqui, avançando no texto do Caíba Schutel. Que diremos dos que, semeando o ódio e a disenção, né, a disputas, né, ao alarido de sinos, de foguetes e de fanfarra, fazem doutrina pessoal, substituindo o Criador pela criatura, e disseminam a fé dos concílios em vez da fé nos preceitos do Cristo? Isso é típico de mostrar a respeito das distorções das palavras de Jesus. Né? O tempo não dá de esmiuçar isso, mas vocês já escutaram em outros momentos de estudo da doutrina espírita, né? Como foram distorcidos, inclusive pelos concílios, que não tinham essa finalidade, mas como foram distorcidos os ensinamentos de Jesus. Que diremos dos submissos, dos subservientes, que, tendo ideias espíritas, agora chegou no meio espírita, que, tendo ideias espíritas e estando convencidos de que o espiritismo é a única doutrina capaz de nos iniciar no caminho da perfeição, por medo dos maiorais ou por medo do ridículo, negam a sua fé, traem a sua consciência e escondem os seus sentimentos. Infelizmente, isso ainda acontece. Né? Quando certas pessoas estão no meio espírita, se dizem espírita, não, sigam a doutrina, estudo, coisa e tal,
mas quando estão com outras pessoas poderosas que não são espíritas, né? Ou então por medo de ser achincalhado, problema, né? De quem achincalhou, tá? Esconde que é espírita, esconde que professa a doutrina espírita. E a gente vê isso, mais uma vez, no censo. Se você considerar as pessoas que no dia a dia se dizem espíritas, você vai ver o percentual no censo do IBGE que confirmaram que são espíritas, a diferença é absurda. Ainda tem vergonha de assumir isso. É esse ponto, que é lá do século passado, mas ainda está bastante atual, conforme eu coloquei para vocês. E disse ainda o Caíba: todos somos filhos de Deus. O Pai reparte igualmente as suas dádivas entre todos os seus filhos. Faz levantar o sol para bons e maus e descer as chuvas para justos e injustos. Mas exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Os que obedecem a seus preceitos têm o mérito de suas obras. Os que desobedecem, o demérito, e são responsáveis pela falta de observância de seus sagrados deveres. É isso, né? Não tem privilegiado, não tem escolhido. É rigorosamente em cima do que cada um fez. E pensando no futuro, do que cada um de nós está fazendo. Como eu falei há pouco, do tipo de plantação que está fazendo. Tá certo? E disse ainda: o dinheiro não nos foi dado para volúpias, nem a sabedoria para estufar, ou seja, para inflar o ego. O que ele está dizendo? A parte monetária, o dinheiro, não foi feito para a gente gastar a rodo, né, em supérfluos, para nós nos mantermos. Precisamos nos alimentar, comprar roupas, né, morar, perfeito? Estudar, pagar colégio, pagar faculdade, né? Aqueles que podem pagar, né? E não para esbanjar. Ele coloca também que a sabedoria não foi dada, esse talento, essa mina não foi dada para inflar o ego de ninguém. Tá certo? E ele continua: assim como os dons espirituais não nos foram concedidos senão para serem proveitosos a fé, a esperança e a caridade, né? Dentro daquelas virtudes teologais que Paulo mencionou. Então, qual é a ideia desse parágrafo? Nada divino, meus amigos, é supérfluo. Nós é que podemos tornar se não utilizamos corretamente. Bom, e segue o Caíba dizendo mais o seguinte: encaremos agora as parábolas sob o ponto de vista espírita. Então, ele passou agora, nesse finalzinho, a abordar estritamente do ponto de vista espírita. Até então, ele pegava um ponto de vista mais abrangente, incluindo o cristianismo do modo geral. Então, o que ele disse? As parábolas dirigem-se justamente àqueles que tiveram a felicidade de receber os talentos e as minas dos conhecimentos espíritas. O que ele está dizendo? Essas duas parábolas, para nós espíritas, os talentos, as minas, são os conhecimentos espíritas que nós recebemos. Entendido? Ora, diz ele, é muito sabido que estes conhecimentos, quando bem entendidos e bem aplicados, são uma fonte perene de felicidade. E, ao contrário, quando mal entendidos e mal aplicados, são como que setas de remorsos cravadas nas consciências desviadas do bem e da verdade. Já que ele falou para os espíritas, o que se aplica bem nesse setor aqui, nesse tópico aqui, né? Setas de remorsos cravadas nas consciências desviadas do bem e da verdade, né? Não se utilizou do talento da mina recebida. É o caso daqueles que reaparecem no plano físico, dotados de uma mediunidade mais aflorada, com grande possibilidade de trabalho, de ser úteis a seus irmãos, e não a seguem como Jesus faria. Desperdiçam esse dom, que, como já aprendemos, será retirado nessa experiência física. Segue o nosso Caíba. Aqueles que recebem a doutrina e ainda os dons espirituais e os aplicam em proveito próprio e alheio, né, no seu próximo, com o fim especial de tornar conhecida a palavra de Deus, são aqueles que receberam 2 e 5 talentos, 5 e 10 minas. Lembram das parábolas?
À última hora do trabalho, quando chamados ao ajuste de contas, lhes será dito: servos bons e diligentes, fostes fiéis no pouco, também o sereis no muito. Confiar-vos-ei o muito, entrai no gozo do vosso Senhor. Ou então, dirá o Senhor: servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, de acordo cada um com os talentos e as minas que recebeu. Se vocês registraram as duas parábolas, o Caíba está se utilizando exatamente do que os evangelistas colocaram como sendo as palavras de Jesus. Mateus falando dos talentos e Lucas falando das minas. E, concluindo, o Caíba disse mais o seguinte: aqueles que recebem a doutrina e os dons espirituais e não os observam, ou os aplicam mal, prejudicando a causa que deviam zelar, para isso foram preparados antes de reencarnarem, diz ele, são semelhantes àqueles que enterraram o talento e as minas, né? Botaram na terra, embrulharam no lenço, como a gente escutou. A estes, segue o Caíba, dirá o Senhor, dizíeis que o Senhor é exigente e cioso. Em vez de ao menos pordes o talento ou as minas a render juros num banco, os escondestes ou os esbanjastes, pois pela vossa boca eu vos julgarei. Entregai imediatamente as minas e os talentos aos que têm 10 e 5. Aí é aquela frase que já escutamos 2 vezes hoje. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ou seja, aquilo que foi ouvido logo no início dos comentários do Caíba Schutel. É de acordo com a capacidade, de acordo com os méritos de cada um. Esses talentos serão distribuídos dessa forma. Perfeito? São distribuídos igualmente? Sim, desde que aqueles que são habilitados a receber os talentos estejam nesse patamar de ser 10, ser 5, ser 2, ou ser uma só. Tá certo? Bem, para aproveitar o tempinho que nos falta, trouxe uma outra interpretação que eu achei extremamente interessante, outra entre aspas, né? Porque o cerne é mantido, como eu já expliquei para vocês. É do nosso irmão X, né? O nosso Humberto de Campos, através do nosso Francisco Cândido Xavier, no livro Instante da Vida, capítulo 4. Né? Ele conta o seguinte: meus amigos, o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, aí ele já usa o Senhor da Terra, né? Saindo do mundo, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhes alguns de seus próprios bens a título de empréstimo, participando-lhes que os reencontraria mais tarde na vida superior. Observem que é um contexto rigorosamente espírita, né? Acabaram as alegorias. Ao primeiro que recebeu 5, né? Transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Ao segundo, recebeu 2, inteligência e autoridade. E ao terceiro, que recebeu 1, entregou o quê? O conhecimento espírita. Fiquem alertas, hein? O texto vai ser bem interessante. Aí conta o irmão X. Depois de longo tempo, os 3 servidores assustados e vacilantes compareceram diante do Senhor para as contas necessárias. Mesma estrutura das parábolas que nós estudamos com vocês, né? Então ele conta assim: o primeiro avançou e disse: Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar-te a vontade que determina o bem para todos os seus súditos. Mas, com os 5 talentos que me puseste das mãos, pois foram 5, lembram? Dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Comecei a cultivar, pelo menos com pequeninos resultados, outros 5, que são o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. Em algum dos companheiros que ficaram no mundo, continuaram encarnados. Perdoa-me, ó divino amigo, se eu não pude fazer mais. Ao que o Senhor respondeu tranquilo: bem está, servo fiel. Não erraste por intenção. Já aprendemos que o que vale é a intenção, né? A aritmética divina. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntastes.
Ele fez pouquinho, mas fez. Cultivou um pouquinho, colheu um pouquinho. Perfeito? Bom, aí conta o irmão X que veio o segundo e alegou: Senhor, digna a desculpar minha incapacidade. Não te pude compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual para todas as criaturas, e perpetrei lastimáveis enganos. Ainda assim, mobilizei os dois valores que ele recebeu. Quais foram? Lembram? A inteligência e a autoridade que me deste, e com eles angariei outros dois, que são o quê? A cultura e a experiência, para muitos dos irmãos que permanecem na retaguarda, que permanecem encarnados. Ou seja, com a inteligência e a autoridade, ele conseguiu, pelo menos, trazer a cultura e a experiência para esses irmãos. Muito bem. O que o excelso benfeitor replicou, satisfeito quanto ao irmão X. Bem está, servo fiel, pois não errastes por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntastes. Mesmo perfil do primeiro. Finalmente, o terceiro adiantou-se e explicou. Senhor, devolvo-te o que recebi. O que ele recebeu? O conhecimento espírita. Intocado e puro, qual o recebi de sua munificência. O conhecimento espírita é luz, Senhor. Ele sabia disso. E com ele aprendi que tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. Isso é ser duro? Né? Comentário meu. Aí segue. De que modo usar uma lâmpada assim, brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja e ciúme, crueldade e ilusão? Como empregar o clarão de tua verdade sem ferir ou incomodar? E como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Cheio de perguntas, cheio de dúvidas. Né? E segue. Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. Em vista disso, tive medo de tua lei e julguei como sendo a medida mais razoável para mim o acomodar-me com o sossego de minha casa. Assim pensando, ocultei o dom que me recomendaste aplicar e restitua-te semelhante riqueza sem o mínimo toque de minha parte. Fez esse discurso todo para dizer que se acomodou, nem saiu de casa, né? com aquele talento, aquela mina que ele recebeu, que foi o conhecimento espírita. Aqui que conta o irmão X. O sublime credor, porém, entre austero e triste, ordenou que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregue de imediato aos dois colaboradores diligentes que se encaminhariam para a terra de novo, declarando incisivo: servo infiel, não existe para a tua negligência outra alternativa senão a de recomeçares toda a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio, ou seja, ia ter complicação bastante, ia ter obstáculo bastante, vicissitudes bastante, dores bastantes. Ao que ele começou a chorar. Senhor, Senhor! Chorou o servo displicente contra o irmão X. Onde a tua equidade? Ah, ele apelou. Onde a tua equidade? Destes aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade. E a mim concedestes tão só por conta dele, o conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim todo o peso da sua severidade? O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Jesus, o Senhor está lembrando, olha, você sabia que você recebeu o melhor. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podia ter ministrado através do exemplo de que fugistes, por medo da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo. A omissão dele. Ele tinha o conhecimento espírita, né? Ele tinha a possibilidade de exemplificar
as ações corretas para esses dois irmãos que, embora tenham tentado, não conseguiram fazer tudo o que precisavam. E segue o irmão X. Escondendo a riqueza que te prestei, não só te perdestes pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno, se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que lhe negaste. Negaste por quê, amigos? Né? Porque ele tinha o conhecimento espírita, tá certo? O conhecimento espírita legou a ele, pelas luzes que traz, o quinhão do amor, a importância do serviço, a importância de ser humilde, de usar tolerância, paciência, né? E se ele tivesse exemplificado isso com os seus dois irmãos, eles teriam tido sucesso, provavelmente total, né? E teriam duplicado ainda mais, multiplicado ainda mais os talentos que eles receberam. É esse o foco do que o irmão X está trazendo aqui. E aí conclui-se esse texto, ainda com o terceiro dizendo: Senhor, Senhor, por que solução infeliz? Por que tamanho rigor, se a tua lei é de misericórdia e justiça? Ele sabia. Ao que ele recebeu a resposta adequada. Então, os assessores do Senhor conduziram o servo desleal para as sombras do recomeço, né, digamos, no mundo primitivo, né? Não perdeu a bagagem, mas um mundo onde aquele progresso que ele já tinha vivenciado não existia, né? Esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia e justiça. Perfeito, mas uma diferença. Para os ignorantes do dever, o caso daqueles dois primeiros, que tiveram boa vontade, mas não tinham o conhecimento, não tiveram os exemplos para se guiarem, né? Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas, para as criaturas conscientes das próprias obrigações, o caso do terceiro, que recebeu o conhecimento espírita, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. É isso? Vai ter que pagar o último centavo. Então, amigos, agradecendo a vocês a atenção mais uma vez, né? Isso se aplica cada um de nós que vai ter que fazer a reflexão, né? No nosso caso, já possuímos luzes suficientes para nos ajudarmos e ajudarmos os nossos próximos? Se não fazemos isso, não será a misericórdia que teremos, e sim o cárcere da justiça. Fiquemos todos com Jesus, assim seja. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.